Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Por favor, anote o número da aula e também o tema da aula de hoje, que é práticas musicais. Muito bem, vamos seguindo aqui. Como de costume, recolha alguns materiais, que você vai precisar para essa aula. O caderno ou algumas folhas soltas, o lápis de escrever, lápis de cor ou canetinha ou alguma coisa que você tem aí, e também borracha. Certo? Vou dar mais um tempinho e você recolhe esses materiais. Muito bem, vamos lá. Lembram que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o ritmo? Primeiramente falamos sobre o ritmo visual e depois, em seguida, falamos sobre o ritmo sonoro. Também falamos algumas características do ritmo, O pulso, que é aquela marcação contínua. Lembram? O andamento, que é a velocidade desse pulso, pode ser acelerado ou mais lento. Também falamos de algumas características do ritmo, como a alternância, a progressão, a repetição, enfim. E também o contratempo. Lembram? Vamos relembrar isso mais para frente, certo? Hoje, a abordagem principal será sobre música corporal. Nós até iniciamos isso fazendo aquele exercício do ritmo base usando o corpo. Vamos continuar a partir daí. Só fazendo uma observação que até bem pouco tempo atrás sempre se referia à música corporal como percussão corporal. As duas coisas
se referem à mesma situação. A diferença de nome se dá porque a percussão é mais restrita à ideia de percutir sons. E a gente sabe que o corpo é capaz de produzir sons que vão além da percussão. Então, por isso se usa hoje em dia mais comumente o termo música corporal. Mas o que é música corporal? Consiste em técnicas de produzir sons utilizando apenas o corpo humano. Por que essa observação de corpo humano, né? Se a gente for pensar o violão tem um corpo. Então, que fique claro que quando estamos falando de música corporal, estamos falando do corpo humano, certo? Tipos de sons. Os sons podem ser voluntários ou involuntários, fortes ou fracos, graves ou agudos, variados timbres, né? A nossa fala, cada um tem uma voz que é única, por exemplo, mas a gente consegue variar esse timbre da nossa voz, o assovio, palma, o ronco, estalos de dedos, estalo com a boca, respiração, espirro, tosse, soluço. Vejam, nessa lista tem sons que são voluntários, que você pode produzir, e sons que são involuntários, né? Um espirro, por exemplo, ninguém segura, mas o estalo do dedo, o estalo com a boca, você que pode controlar, e é aí que a gente começa, né, a pensar essa ideia de música corporal. Algumas técnicas. Então a gente usa também técnicas que são comuns às vezes a instrumentos musicais. O bater, o friccionar é o esfregar, né? A gente produz som batendo, palmas, friccionando, ou seja, esfregando, sacudindo, né? O uso do ar. Quando a gente bate palma assim e abre a boca, a gente faz com que a nossa boca seja uma caixa de ressonância. O ar que entra da palma é o que vai produzir o som. Certo? Tem que ir brincando e melhorando a técnica. E sons vocais, como a fala, o canto, certo? Vamos seguindo aqui. Lembram dessas figuras que vimos também na aula anterior? Então eu coloquei algumas figuras para representar um número de batidas dentro do pulso. Primeira observação, você pode criar um sistema próprio, tá? Você não precisa seguir à risca esse, certo? Se você não souber muito como fazer, vai copiando esse. Se você quiser fazer um que de repente você achou mais fácil, enfim, você pode fazer o seu registro da maneira que você quiser. Só se atente para que o número de batidas seja sempre aquela figura, né? Então você pode criar a tua forma de registrar isso. Vamos relembrar aqui. O círculo representa uma batida. Eu vou ligar aqui o metrônomo. Para a gente ter essa marcação desse pulso e entender melhor como funciona. Eu vou regular o metrônomo para que ele tenha 70 batidas por minuto, né, como a gente já viu também na aula anterior. Então esse é o nosso pulso. O círculo seria uma batida por pulso. Pode ser palma, pode ser no peito. Pode ir alternando, né? Mas é sempre uma batida. Correto? Não vou bater muito forte aqui, porque tem a questão do microfone, tá? Mas vocês vão experimentando aí para conseguir um som adequado. Muito bem. O coração. O coração a gente viu meio que rapidamente numa variação do ritmo base na aula anterior. O coração representa 2 batidas. A gente já trabalhou um pouquinho com a ideia de 2 batidas quando a gente viu a estrelinha no contratempo, tá? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Mas vamos pensar em 2 batidas agora. E é no mesmo pulso. Então, cada pulso eu tenho que bater 2 vezes. Certo? Então, cada vez que eu tenho um pulso, eu tenho 2 batidas. O triângulo representa 3 batidas, né? Fica assim. Tá, 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 tá. Certo? E por fim o quadrado representa 4 batidas.
até, só para frisar, então, círculo 1 tá, né? Tá, tá. O coração, 2 tás, tá, 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 tá. Sempre pensando dentro daquele pulso, né? O triângulo, 3 tás, tá, 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 tá. Por ele ser ímpar, se a gente estiver fazendo, por exemplo, no peito, todas as batidas, então você vai começar com a direita, por exemplo. Tá, tá, tá. Quando você for para o outro pulso, você vai com a mão esquerda, porque vai alternar a mão. Então fica assim, tá, 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 tá. Então, sempre 3 batidas e alternando as mãos. Aí, por fim, 4 batidas. Tá, 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 tá. Que são, né, aí com a manulação sempre seguindo o mesmo padrão. Então, tá, 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 tá. Hoje a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa ideia de 4 batidas, certo? A estrelinha que eu coloquei um ti para diferenciar. Quando eu falei que o contratempo, a gente já está pensando, por exemplo, do coração, o coração equivale a 2 estrelinhas, que seriam uma estrelinha sobre o pulso e uma estrelinha no contratempo, como foi o caso que a gente usou, né? Só lembrando aqui o contratempo, ligando novamente o metrônomo. O contratempo é a batida que está fora do pulso. Certo? Aquela alternância. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Relembrando também o ritmo base, nós temos ali uma batida no peito, no primeiro pulso, e no segundo pulso, uma palma. Peito, palma, peito, palma. A estrelinha é o contratempo, então ela está entre o peito e a palma. Certo? Lembrando, gente, esse foi o esquema que eu fiz. Você pode criar um outro esquema para representar essas batidas. Se você estiver tendo dificuldade no registro, não é para isso que ele serve. Correto? Então invente outra forma que fique fácil. Mas vamos pensar no som. Tum, ti, pá, ti. Certo? Tum, ti, pá, ti, tum, ti, pá, ti, tum, ti. Experimenta outras velocidades. Ou outros andamentos, né, como a gente tem se referido, e assim vamos seguindo aqui. Daqui um pouquinho, no exercício 1, vai ter um tempinho para vocês voltarem esse ritmo, praticarem ele novamente. Lembram também que na aula anterior nós vimos uma variação desse ritmo base. O que muda no esquema aqui? O que muda no gráfico? O peito ali, no primeiro pulso nós temos uma batida. No terceiro pulso nós teremos 2 batidas no peito. Então, 2 detalhes aqui. A gente vai começar, por exemplo, mão esquerda no peito, tum, ti, pá, ti, tum, ti, pá. Quando eu fizer o ti, eu vou bater mais uma vez no peito. Então fica tum, ti, pá, tum, tum, tá. Aqui eu comecei agora com a mão direita, mas não tem problema, como se sentir mais confortável. Certo? O importante é explorar esse som. Vamos seguindo aqui. A gente já vai para o exercício 1 para você relembrar esses ritmos que a gente fez. E também eu vou passar um outro exercício aqui para ajudar a gente a explorar esses sons do corpo. Vocês já estão vendo aí na tela que tem um esquema com muitos números e também algumas coisas escritas ali. Vai ser mais fácil eu explicando. Então, na primeira linha nós temos 1 e é palma. Então o 1 é só uma batida de palma. Certo? Quando a gente tem 1, 2, a gente vai ter uma batida de palma e uma batida no peito. Então, palma, peito, palma, peito. Eu posso alternando as mãos, né? Uma vez com a direita, uma vez com a esquerda. Certo? 1, 2, 3. Seria palma, peito, peito. Palma, posso alternando a mão. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai ter palma, peito, peito, coxa, coxa. Com a mão esquerda agora. Certo? Agora até o 7.
palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum. Certo? Você vai batendo bumbum agora. Então, de novo. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum. Perfeito? Por fim, a gente vai até o 9 e a gente pisa, né? Ou seja, dá uma batida com o pé. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum, pisa, pisa. Sempre tem que começar. Se você começou com a direita, perna direita lá primeiro. Sempre direito, né? E depois com a esquerda. Certo? Fazendo esse exercício, você vai trabalhar essa coordenação e você já está procurando outros timbres dentro do seu corpo. Correto? Vou deixar aqui alguns minutos e você vai poder fazer esse exercício e também o ritmo base.
Muito bem, conseguiu praticar? Lembrando que você pode praticar isso em outros momentos, né? Você não precisa de nada, apenas seu corpo e provocando essas batidas aí. A gente vai seguir com a aula. Vamos ver agora algumas práticas musicais. Eu vou explicar também o porquê do termo prática musical, né? Então, por exemplo, o sapateado. O sapateado é uma prática musical bem antiga, ela não tem uma data certa, né, nenhum lugar correto. Muitos atribuem à Irlanda o surgimento dessa cultura, dessa prática. Nos Estados Unidos, lá no século XIX, começam a fazer o sapateado, também é uma tradição lá. Então, o que consiste o sapateado? É essa dança que mistura esses sons que você faz com os pés, né, com os sapatos. Reparem na imagem que no sapato ali da dançarina tem duas plaquinhas de metal, uma na ponta do sapato e uma no salto. Isso é para facilitar os sons. Por isso que é chamado de tap dance, ele provoca um sonzinho que parece um tapa, né? Na Indonésia também tem uma prática que utiliza de dança, corpo, é uma cerimônia, né, de celebração. Os dançarinos ficam perfilados, normalmente ajoelhados, meio que sentados, e eles ficam produzindo esses sons, batendo no corpo, abaixando, levantando e também com sons vocais. Gambut, África do Sul. Então, eu trouxe um trecho aqui de um texto, eu vou ler para vocês. O próprio corpo, botas e correntes. Isso era tudo com que os trabalhadores das minas de ouro e diamante na África do Sul podiam contar para estabelecer alguma forma de comunicação entre eles. Com guizos no lugar das correntes, a comunicação virou divertimento e arte. Vejam, mesmo nessa situação de trabalho, uma situação até complicada, eles subverteram, né, a ideia ali da corrente e da bota que eles usavam e começaram a produzir arte. Então é uma dança que também combina batidas que eles fazem nas pernas, na bota e normalmente naquela posição que a gente percebe ali na imagem. O Rambone, originalmente conhecido como Patinjuba, é uma dança de estilo afro-americano. Normalmente é feito com o dançarino sentado e ele faz batidas alternando nas pernas, nas coxas, né, no peito também, na boca. Então é bem legal. Eu aconselho quem puder dar uma conferida lá. Flamenco, também bem conhecida, é um tipo de dança espanhola em que normalmente a dançarina usa algumas castanholas na mão. Como vocês podem reparar na imagem, ali ela está segurando um objeto na mão, um pequeno objeto. Além das castanholas, tem também as palmas, que são muito importantes dentro do contexto da dança. Certo? É um símbolo da cultura espanhola. E a cultura dos povos indígenas? Tem também práticas musicais relacionadas ao corpo? Com certeza. Então a gente pode pensar nos povos indígenas do Brasil mesmo, né, que usam. Além de instrumentos, como a gente vê na imagem, a maraca, né, o maracá, enfim, que é um chocalho, um tipo de chocalho, eles usam também, às vezes, pisadas, o som da voz, né, a gente daqui um pouquinho vai ouvir um áudio e vai ficar mais fácil perceber essa relação. Por que eu estava me referindo a isso como práticas musicais e não exatamente como música? Qual que é a diferença? Uma prática musical é alguma coisa que lida com conceitos da música, mas sem ter o propósito daquilo que a gente chama de música. A definição de música é muito vago, né? De cultura para cultura, o que a gente conhece como música, em outro lugar eles podem entender de uma outra forma, certo? Então por isso que quando a gente fala dos indígenas, eles não produzem música, eles têm práticas musicais que são incorporadas às tradições, as cerimônias, né? Então eles têm práticas musicais, às vezes, em cerimônias de nascimento, daquilo que a gente chama de batismo, né? Algo parecido, quando eles dão nome para as crianças, em outras situações e circunstâncias, festas de colheita, essas coisas, então sempre está incorporado algum cerimonial. Então, além do maracá, ou maraca, que é aquele chocalho, percebam nessa imagem que eles usam ali uma espécie de flauta, um tubo, alguma coisa assim. Nesse momento eu vou colocar o áudio, né, alguns minutos aqui, alguns segundos, né, para a gente perceber o uso da maraca, também do pisado e também os sons vocais, certo?
Muito bem, perceberam como, né, aparecem ali os sons dos chocalhos, das pisadas, também os sons vocais? Muito bem, vamos seguindo aqui, nós vamos já para o exercício número 2. Lembram lá aquela batida de 4 notas dentro de um pulso que a gente fez no início, representado pelo quadrado, lembram? A gente vai explorar um pouco esse exercício. Então a gente vai fazer agora, usando o corpo, um exercício que sugere o samba. Como que funciona? Então eu vou começar aqui, ó, com a mão esquerda. Peito, estalo, estalo, peito de novo. O que acontece quando a gente repete essa célula várias vezes? Então fica peito, estalo, estalo, peito. Certo? Então, quando você vai repetindo, você pode ir fazendo uma acentuação no tempo 1, ó. Certo? É isso que você vai exercitar nesse momento. Eu vou te dar alguns minutos e você faça esse exercício.
Muito bem, e aí, conseguiram fazer o exercício? Lembrando que, se não conseguiram, vão praticando que uma hora sai. Então, quanto mais praticar, melhor vai ficando. A gente vai seguindo aqui. Lembram que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre as plásticas sonoras do Walter Smetak? Só relembrando para quem não lembra. Smetak criava instrumentos em busca de uma nova música. Nasceram assim as plásticas sonoras. Instrumentos feitos com cabaças, cordas, tubos de PVC e outros materiais que aproximavam música e artes visuais. Então, observem na imagem, né, aqueles objetos. Eles têm essa função quase escultórica, mas também sonora. Correto? Eu trouxe aqui hoje um trecho, como eu havia prometido, de uma música que o Smetak produziu. É desse álbum, né? Foi lançado em 1974, era um LP, ou seja, um disco de vinil. Ele é um CD instrumental, um disco instrumental, melhor dizendo. A gente vai ouvir o trecho da faixa 2, que o título é Aquas, certo? Muito bem, ouviram como o Smetak explora aqueles sons, né, que são sons não habituais, assim, que a gente vê na música, né, ou a música mais comum que a gente ouve, né. O título também da música, Aquas, lembra o quê? E o que os sons transmitiram, né? Qual a sensação? Que materiais será que ele usa? Perceberam que tinham sons amadeirados, né, sons a partir da madeira, de tubos e assim por diante. Observaram também a capa do disco? Essa imagem que aparece, não lembra um pouco daquilo que a gente tem feito, pensado em forma de registro diferente, né, dos sons, da música propriamente dita? Lembra que a gente viu em Kandinsky lá, que ele fazia composições abstratas que representavam sons. Essa capa lembra até um pouco, né, o trabalho do Kandinsky. Vamos seguindo aqui.
Nós já vamos para o exercício 3, que consiste em, você vai procurar pela casa, explorar objetos, né, materiais diferentes que proporcionem sons diferentes. Que tipos de sons? Madeira, o som do vidro, sons metálicos, né, objeto metal contra metal, que som que ele produz? Agora, se eu usar um metal contra madeira, que som que ele produz? Tecido também. Lembrem daquelas técnicas, a gente pode explorar o som batendo, friccionando, né, chacoalhando as coisas. Nylon, não sei se vocês já fizeram a experiência de esticar um fio, um elástico que seja, às vezes, prender ele numa ponta e ficar explorando a sonoridade daquela corda. Então a ideia desse exercício é você explorar esses sons e depois você dar uma forma para eles. Você tentar reunir eles dando uma forma. Como você pode fazer isso? De duas maneiras. Gravando áudio, então você vai tentar captar aí com o celular o áudio dessas coisas que você fez e depois tentar juntar tudo isso para ver que forma que ele tem, né? Pensando até em termos de música, forma musical, né? Toda música tem lá um início, aí um refrão, daí volta para uma parte que é parecida com o início, o refrão e um fim, por exemplo. Então você vai tentar explorar esses sons tentando pensar uma composição musical mesmo. Se você não tiver como gravar, não tem problema. Registra o tipo de som que você explorou, que som que você gostou, qual a característica dele, se era forte, fraco, grave ou agudo, e você vai tentando fazer essa composição escrita, né? Ou em forma de registro mesmo. E lembrando que a forma do registro também é livre, é você que vai inventar ela. Certo? Então vamos lá.
Oi, gente, eu sei que mal deu tempo de começar, né? Isso leva um tempo mesmo, até para percebendo outras coisas, não tem problema. A partir de agora nós estamos encerrando nossa aula e você vai poder continuar fazendo essa atividade pelo tempo que for necessário, certo? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso.